Así como siempre, historia no entra absolutamente nada, ¿sí? Historia, nada. Partiendo de eso, doctores, partimos de dos temas iniciales, que algo habíamos hablado bastante, que es agua, y ya hablando directamente de otra cosa, lo que llamamos de sistemas dispersos. Bueno, partimos de esas dos, doctores. Recordando, doctores, nosotros aquí lo que vamos a tratar siempre de exigir un poco más, de cobrar un poco más. En el caso que hablemos de agua, y esto habíamos comenzado luego ya, nosotros habíamos mencionado que el agua tiene algunas propiedades y algunas particularidades, ¿sí? Que algunos a gente até já conhece, como sabemos su fórmula química, sabemos su estructura química angulada, sabemos, doctores, que es un componente bipolar, por así decir, porque queriendo o no, él tiene una pequeña porción donde la electronegatividad existe y en otro lado existe una electropositividad. Esa polaridad o esa bipolaridad que tiene el agua es lo que le permite tener prácticamente todas las otras características. Entonces, doctores, recordar que el agua tiene polaridad, porque al fin y al cabo, doctores, al ser polar, tanto positivo como negativo, es lo que va a permitir que él pueda unirse a cualquier tipo de ion, tanto negativo para unirse con la parte positiva, o si fuese un ion positivo, se une con la parte negativa del agua igual. O sea, doctores, teniendo en cuenta esa situación, recordar que la polaridad es lo que va a permitir que él sea un excelente solvente para componentes polares. Siempre recordando, doctores, que el agua, él no va a poder asociarse con elementos apolares. ¿Okay? En ese sentido, todo lo que es apolar, como principalmente las gorduras, los aceites, todo ese tipo de lipídicos, no se mezclan con el agua. ¿Está claro? Ok, doctores, habíamos dicho que entonces que esto es lo que va a permitir su gran capacidad de solvente, que es una de sus principales características. Pero, doctores, algo que también nosotros mencionamos es que el agua, además de ser el solvente o el principal solvente del cuerpo humano, nosotros también tenemos y sabemos perfectamente, tenemos conocimiento de que el agua, además de ser un solvente, él también actúa con otras funciones, como algo que ya habíamos dicho, doctores, que es la retención de calor. Y aquí, doctores, lo que quiero es que no se confundan. Porque ¿cuál es la diferencia, doctores, por decir de retención de calor es una cosa? Ahora, ¿qué significa calor específico? ¿Qué es la diferencia entre retención de calor y calor específico? En este sentido, doctores, hay que recordar que calor específico es una propiedad del agua. El agua tiene esa propiedad, estando en el cuerpo o no. O sea, el agua tiene esa propiedad. Y tiene un calor específico muy alto, lo que significa que él puede acumular calor, él demora mucho para acumular calor, pero cuando acumula una cierta cantidad de calor, él no perde fácil. Okay? A diferencia de los óleos, do óleo de cozinha mesmo, ele esquenta muito rápido. O sea, ele tem um calor específico, ele é um pouco mais baixo, esquenta muito rápido, mas assim como ele esquenta rápido, ele também esfria rápido. Entendem? Aqui a questão que eu não quero, porque isto já se confundiram vários alunos, o fato de que, se eu perguntar qual é uma função do agua, é esto. Ahora, si yo pregunto una propiedad del agua, es esto. Que sería lo mismo que polaridad, porque la polaridad también es una propiedad del agua. O sea, el agua tiene polaridad estando en el cuerpo, estando fuera del cuerpo, en cualquier lugar, es polar. En ese sentido, ¿qué es lo que quiero que tengan bien en consideración? Tengan
bien claro qué es una propiedad del agua y qué es una función en el cuerpo. Porque a mí no me interesa o que haga, de repente, se eu perguntar função, não me interessa saber que ella es incolora, insípida, polarizada, que no, eso no me interesa. Eu quero funciones. O sea, si pido función, quiero función. Si peço propiedades, aí eu quero propiedades. ¿Está bien? Então tomem muito cuidado con eso. Solo que, doutores, além de diferenciar claramente lo que sería, além de diferenciar claramente lo que es una propiedad versus una función, también una cosa, pessoal, tenemos que diferenciar. O sea, no diferenciar, disculpe, tenemos que lembrar. Pessoal, todos vocês já sabem perfeitamente que el agua ele é o componente que se encontra em maior proporção no cuerpo. Pelo geral, se a gente tiver em consideração o peso corporal, qual é o porcentaje de água que deveríamos de ter? 60%. Bom, então, 60% de quê? Del peso corporal. Tá bom? Só que vocês sabem perfeitamente que o água ele vai se encontrando em certos compartimentos. E desde a histologia do primeiro semestre, todos vocês já sabem, até a doutora. Não fala baixinho não, pelo amor de Deus. Não, pior que criança, você baixa o volume que ele acorde. É assim. Bueno, vamos a intentar seguir sem incomodar. Pessoal, vamos a lo siguiente. 60% del peso corporal es agua. Porém, nós já sabemos desde o primeiro semestre que em nosso organismo existen dos compartimentos principales, lo que es el medio extracelular y el medio intracelular. Pessoal, isso aqui de praxe caiu e vem caindo, não sei, nos últimos 6, 7, 8 anos, viene caindo, esta pergunta é de praxe. E neste caso, doutores, nunca esqueçamos, então, que el agua siempre vamos a encontrar en la matriz extracelular y en la matriz intracelular. Porém, ¿dónde ele vai primar? Onde ele vai se encontrar en mayor proporción de verdad? Siempre en la matriz intracelular, que va a ser aproximadamente 2/3, y en el caso, en la matriz extracelular, 1/3. Como ya pasó en algunos exámenes, esto se puede pedir en fracción, esto se puede pedir en un valor que da para cosas que yo tenía que colocar de una persona de X kilos, de 100 kilos, de 90 kilos, en fin, teníamos que colocar un valor, ¿está bien? Por eso tomen mucho cuidado con eso. Na verdade, voy a tentar no enrolar demais con esto. Voy a tentar no enrolar, vamos a intentar ser lo más objetivo. Porque al fin y al cabo, doutores, esto es algo muy básico, não tem por que a gente enrolar, tá vendo? Pero, en fin, pessoal, por eso de agua, diferenciar muy bien lo que es funciones y propiedades. Agora, propiedades también uma coisa temos que ter em consideração, porque el agua, assim como ele pode ter uma propriedade física, ele pode ter uma propriedade química. En el caso, doutores, se eu estou falando que el agua es insípida, que não tem sabor, esto es una propiedad química. Si yo digo que el agua es inodor o inolor, química. Agora, doutores, y si yo digo que ella tiene calor específico, propiedad física. Si yo digo que tiene polaridad, si yo digo que ella genera tensión superficial, física. Si digo que ella tiene una densidad 1, si digo que tiene viscosidad 1, todo esto es ejemplo claro de propiedades físicas. ¿Okay? En este caso también, pessoal, lo que hay que recordar es el fato de que, un ejemplo que yo acabé de dar de densidad y de viscosidad. Nós já sabemos que a densidade e a viscosidade, normalmente, nós utilizamos números para identificar o valor de densidade e o valor de viscosidade. Sempre água é referência.
E uma coisa que a gente falou em classe, e a gente deixou bem claro, água para que tenha densidade 1. Quais eram as, digamos assim, as condições para que o água realmente tenha 1 de viscosidade e 1 de densidade? 4 graus Celsius positivo, não negativo, positivo, ainda tem que estar fluido. Outro. Pura. Como? Para manter a densidade 1, manter a densidade 1. Pura. 1 atm, Deste lado. o que significa que ela tem que estar a uma pressão atmosférica, ou seja, 1 atm, uma atmosfera, ok? E está faltando algo fundamental, água pura. Primeira coisa, água com densidade 1 é água pura, tem que estar a 4 graus Celsius e normalmente tem que estar a 1 atm de pressão atmosférica. Esse é o tipo de água que é de referência, porque de fato não é o que nós temos no corpo de nenhuma maneira, está bem? Nem sequer é a água que bebemos. Está claro? Solamente para deixar aqui bem claro. Pessoal, então, recordar suas propriedades físicas principalmente. Propriedades químicas, posso colocar na prova? É lógico, porque puedo usar como distractor ou puedo usar como outra coisa, porque querendo ou não são propriedades do agua também. Podemos perguntar as funções. E querendo ou não, pessoal, quando hablamos de funções, quais são as funções do agua? Uno já mencionamos aquela hora que dijimos que era um excelente solvente. Dentro de la célula y dentro del cuerpo, él ayuda a retener calor. Pero doctores, ¿y en el sudor? Ele ajuda a dissipar. Então, o agua simultaneamente, dependendo de onde ele se encontra, ele vai ajudar ou para reter ou eventualmente para perder calor. Querendo ou não, doutores, o agua é fundamental para a formação de praticamente quase todas as secreções exócrinas. Bom, quase todas as secreções exócrinas. Porque, doutores, a maioria das secreções exócrinas são fluidas, ¿sí? E para ser bem fluida, tem que ter água em sua composição. Por isso, não se olvidem das funções. Já falamos também, doutores, uma coisa lá no começo que me ajudaria até na expiração. Ok? Então, até aqui, o que vamos lembrar? Propriedades físico-químicas, principalmente as físicas. Vamos lembrar das funções e também temos que lembrar de que tanta água temos no corpo e onde temos um pouco mais, onde temos um pouco menos. Esto é lo mínimo e lo básico que devem de lembrar, doutores, não para esta prova, de agora em diante. ¿Está claro? ¿Se entiende esto, doutores? Esto, na verdade, doutores, é solamente uma pequena introdução para a gente entrar depois do que de fato é um pouco mais relacionado ao nosso corpo. Porque, doutores, em que parte do nosso corpo a gente falou que tinha água pura a 4 graus Celsius, a uma pressão atmosférica? Em nenhum lugar, não existe. Em realidade, doutores, o que nós temos no nosso corpo, em todo lugar onde tem líquido, em todo lugar onde tem água, a gente, na verdade, o que a gente tem são sistemas dispersos, que na verdade não é nada mais, nada menos que a mistura, a associação de um solvente com soluto, ou en el caso, ou en defecto, solutos, que na verdade, doutores, nos líquidos corporais, eles têm uma quantidade imensa de solutos. Porque, doutores, só quando falamos de potencial de ação, a gente não falou de sódio, potássio, se falamos de coração, cálcio. Doutores, já são 3 tipos de quê? De solutos. E o água? Sempre el mismo solvente. ¿Ok? Entonces, siempre tener en consideración, nuestros líquidos corporales son una gran asociación del solvente agua con diferentes tipos de solutos. Y ahora que nem mencionamos carbohidratos, proteínas, aminoácidos y otros más que también tenemos. ¿Ok? Bom, pessoal, ¿qué temos que lembrar de sistemas dispersos? Primeramente que, si hablamos de sistema disperso, estamos hablando de una mistura. Solo que o foco aqui é utilizar como solvente
água. E finalmente, doutores, independentemente se o soluto for sólido, líquido ou gasoso, isto não importa. Quem vai definir o estado final desta mistura? O solvente. Se o solvente for líquido, a mistura final sempre será líquida. Se o solvente é gaseoso, a mistura finalmente será gaseosa e assim sucessivamente. Ok? Por isso, doutores, e tendo isso como já recordamos agora, nosso solvente que estamos falando é líquido, o que significa que desta associação nós vamos ter uma mistura, uma mescla de soluto e de solvente que se vai chamar solução. Toda mistura de solvente mais soluto e que finalmente é líquido se pode chamar solução. Tá bom? Solução. Agora, neste caso, doutores, neste caso, o solvente e o soluto. Assim, solvente, água. E soluto, X, qualquer coisa. Sempre se vão associar? Não. Sempre se vão juntar? Não. Não. Por quê? Porque vai depender de certos fatores. E aqui, pessoal, há uma palavra importante que sempre temos que recordar, que é a solubilidade. A solubilidade, doutores, é uma propriedade que tem quem principalmente? O solvente. O solvente é o que principalmente está involucrado na solubilidade. Porque finalmente, doutores, uma coisa que a gente tem que lembrar, e foi dito isso aqui, quando a gente mistura, por exemplo, água e sal, lembrando que sal, NaCl, o que acontece quando os dois se misturam? A água continua água, o H2O continua igual, ele não se modificou. Agora, o que aconteceu com a sal? Se rompeu, se dissolveu. Por isso, finalmente, doutores, aqui uma coisa que temos que ter em consideração. A presença da água é o que quebra o outro. Ou seja, é o solvente que principalmente tem que ter capacidade de quebrar o soluto. E neste caso, doutores, não esqueçamos, a solubilidade é uma propriedade do solvente que vai definir se de fato os dois vão conseguir se unir ou não. E se os dois se unirem, necessariamente quem vai ter que se diluir? Quem vai ter que se dissolver? O soluto. Está bem? Por isso, doutores, até aqui, por favor, isto tem que lembrar. Porém, não podemos esquecer que quando falamos de isto, doutores, não é a mesma coisa. O espesso, o grosso, não é a mesma coisa de que uma lágrima, que eventualmente sangue, que eventualmente bilis, que eventualmente qualquer líquido do corpo. Por esse motivo, doutores, existem diferenças. Mas o que tem todos eles em comum? Que todos eles são misturas de quê? De solvente líquido e vários solutos. Ou seja, todos eles são sistemas dispersos, mas eles têm diferença. E aqui uma coisa que nós temos que lembrar desde lá, classificação. E aqui, pessoal, não esqueçamos, por favor, quais eram os três tipos básicos e principais tipos de sistemas dispersos, falando especificamente de soluções. Sempre lembrando, soluções verdadeiras, soluções coloidales y por último las suspensiones. Pessoal, sempre lembrando de uma coisa, sempre que a gente fala de esta classificação, em cada um deles vai ter o quê? Tem que ter necessariamente solvente, água, e há que haver soluto. Enquanto isso, não tem dúvida nenhuma.
Só que qual é a diferença entre uma solução verdadeira, uma solução coloidal ou uma suspensão? Verdadeira não tem. Lembrando que esta classificação, ela se basa no quê? Aí está. Tamanho del soluto. Isto aqui é a base para esta classificação. Porque neste caso, doutores, não esqueçamos. Soluções verdadeiras são aquelas soluções onde há uma mistura de solvente água com solutos extremamente pequenos. Aliás, menores a um nanômetro. Agora, os coloides, seus solutos vão ter um tamanho muito pequeno, entre 1 a 100 nanômetros. E normalmente, já as suspensões são aquelas que vão ter soluto com um tamanho maior a 100 nanômetros. Evidentemente, doutores, qual dos três tipos tem soluto de maior tamanho? Las suspensões. Então, doutores, por favor, não se esqueçam disso. Esta classificação se basa no tamanho do soluto. Porém, alguém também falou aqui uma questão interessante. Outra classificação. Alguém falou outra classificação também. E que com certeza é relevante. E no caso seria insaturada, saturada e sobresaturada. Só que, pessoal, estas são duas classificações e também são classificações para soluções. Isso não vou discutir. Só que, pessoal, qual é o parâmetro? Qual é o parâmetro que usamos para classificar estes três tipos de soluções? Aqui, a nossa, de fato, assim, o que mais vamos ter como referência ainda é a capacidade del solvente para dissolver. Pessoal, insaturado, característica. O solvente, ele ainda consegue diluir? Sim. Saturado. Chegou ao seu limite. Ao seu limite natural. Ao seu limite natural. Porque, doutores, e como seria uma sobresaturada? Que ela já passou acima do seu limite natural para dissolver. Só que lembrando, doutores, isto aqui, necessariamente para conseguir, nós vamos ter que modificar alguns parâmetros naturais. Lembra que a gente falou? Vamos ter que modificar o quê? Calor ou pressão ou, muito bem, agitação. Moral da história, doutores: solução sobresaturada a gente não tem no corpo. Lembrando, as nossas soluções, independentemente se estou falando de lágrima, se estou falando de saliva, se estou falando de suor, se estou falando de sangue, de bilis, de ácidos gástricos, o que for, todos nossos líquidos corporales normalmente son insaturados, lo que significa que nuestros líquidos corporales, cuando llega algún soluto a más, él consegue ser diluido. ¿Está bom? Entonces, no se olviden esto. Y lembrando que para organizar un poco en la cabeza, seria mais ou menos assim. Exemplo. Lembram daqui que a gente falou da primeira classificação?
A gente viu que pelo tamanho do soluto, a gente teria 3 tipos. Só que, por exemplo, vou pegar esse aqui, coloquei o primeiro. Verdadeiro. Esta mistura de água com sal, se eu colocar só uma pitada de sal, esta solução, podemos catalogar em qual dos 3 aqui embaixo? Insaturado. Se a gente for colocando cada vez mais sal, uma hora ela vai chegar a ser uma solução verdadeira, que uma hora foi insaturada, mas uma hora vai ser saturada. E se a gente for agitando, esquentando, botando pressão, uma hora ela vai ser uma solução verdadeira, porém sobresaturada. Ou seja, doutores, entendem que al final, na verdade, esta é uma classificação de uma coisa, isto é de outra. E no final das contas, só esta que está aqui em cima, ela pode voltar a ser insaturada, saturada ou sobresaturada, de acordo com a relação soluto-solvente. E alguém vai perguntar, doutor, mas e será que com os coloides acontece a mesma coisa? A mesma coisa. Dependendo dessa proporção, um coloide, uma hora vai ser, se for tendo cada vez mais quantidade de soluto, e se mais comunicação com tudo, ou seja, doutores, aqui os 3, qualquer um deles podem ser insaturados, dependendo da situação, saturados ou finalmente sobresaturados. Se entende? Bom, doutores, uma questão só. Por último, para poder: calor, pressão e grau de agitação. O que a gente falou que eram essas 3 coisas? Fatores, são fatores que vão definir a solubilidade, mas esses aqui são fatores modificáveis ou não modificáveis? Modificáveis, claro. Doutores, se eu vou misturar H2O mais NaCl, se eu ia misturar esses dois, água, eu não posso modificar, água é água, sempre será. NaCl, sal de mesa, é sal de mesa. Eu não posso modificar. Aliás, se eu modificar qualquer um deles, tipo, se eu modificar a água, ele deixará de ser água. Se eu modificar a sal, ele deixará de ser uma sal específica. Correto? Então, a propriedade química, ou a química do solvente e a química do soluto, são fatores não modificáveis. Isso eu não posso modificar. Água sempre será água, sal sempre será sal. Agora, o que sim eu posso modificar na hora que eu misturar esses dois? Calor, pressão ou agitação. Fatores não modificáveis, a química, a estrutura química, a propriedade química. Fatores modificáveis, que já são mais bem físicos. Por isso que esse aqui dá para mudar, porque normalmente lo físico a gente consegue mudar, lo químico é que a gente não consegue modificar. Lo mesmo que vocês já aprenderam, por exemplo, em química orgânica no colégio: água pode virar gelo, líquido ou gás. Gelo, líquido ou gás. O que está mudando? Só o estado físico. Agora, maçã estava bom no momento, apodreceu depois. O que mudou? La química. Vocês comeriam essa podre? Dependendo da forma, às vezes sim. Nunca diga dessa água na vez de beber. Pero doutores, quantas perguntas dá para sacar só agora? Aqui dá para sacar, doutores, facilmente a mitad da prova. Lembrando que a mitad de la prueba es solamente de 40 minutos. 40%. Sí, 40%. Disculpe. Solução coloidal e suspensões. O sangue entra nas duas. Doutores, não se esqueçam. Histologia, primeiro semestre. Histologia, primeiro semestre. Tejido hematopoietic, mejor dicho,
sangre. Y para dejar esto bien claro, para dejar bien claro. Doctores, en nuestro cuerpo, ¿existen soluciones verdaderas? No existe en ningún lugar, ni dentro de la célula, ni fuera, ni nada. ¿Bon? Entonces, lo máximo que podemos tener en consideración es que hay coloides y que hay suspensiones. Ahora, ¿cuál de los dos es el que prima? ¿Cuál es el que más tiene? Siempre vamos a recordar que lo que más tiene son soluciones coloidales. La saliva, la lágrima, la bilis, como les digo, casi todo lo que es secreciones exócrinas, o que va para fora do corpo, casi todos son coloides, ¿tá bom? Porém, y aquí viene la cuestión, la sangre, normalmente, doctores, cuando a gente estuda sangre, o sangue, disculpe, ele tem quantas partes? Dos partes. Él tiene la parte líquida y tiene la parte de estructuras mórficas. Porque no podemos decir células, porque un eritrócito no es propiamente una célula. Lembre-se que un eritrócito ya no tiene núcleo, ele ya no es una célula completa, él ya no se considera célula. Pero en fin, tá bom, líquido y células, tá bom? Doctores, si estamos hablando específicamente de la parte líquida de la sangre, estamos hablando específicamente de qué? Plasma. Y ahí alguien va a decir, doctor, porém, aquí tem uma situação. Es que en el plasma a gente vai encontrar solutos extremamente pequenos. E é verdade. Mas a gente também vai encontrar muitos componentes médios, nem tão pequenos, nem tão grandes. Então, finalmente, doutores, quando numa mistura, quando no sistema disperso, quando a gente tem solutos tão pequenos, médios também, o que é esta solução finalmente? O que ela vai ser? Ela vai ser verdadeira? Ela vai ser coloide? Ou ele vai ser uma mistura dos dois? Essa é a questão que temos que pensar. E a grande questão, doutores, é como ela se comporta. En el sentido, doutores, as partículas quando são tão pequenas, assim como a gente coloca água e sal, a gente consegue ver as partículas de sódio e de cloro? Não, a gente nem consegue ver. Justamente essa é uma característica das soluções verdadeiras. Normalmente, doutores, bueno, eu acredito que ninguém tenha feito isso, mas bueno, vocês nunca viram quando alguém está babando e a saliva cai assim na gota? Às vezes a gente fica meio, alguém fica pensando em... Nunca viram? A mim também passou várias vezes. Doutores, la saliva é completamente transparente como o agua? Não. La saliva ela é meio espesa, é meio envasada, parece. ¿Por quê? É meio turbia, muito bem. Aliás, a saliva, ela flui como o agua? Não, ela é mais lenta. ¿Por quê? Ela tem maior viscosidade. E por que tem maior viscosidade? Porque tem maior quantidade de... Então ela vai, miren que aqui já vai variando. Pero en fin, doctores, aquí la cuestión es la siguiente. En la saliva también existen partículas muy pequeñas. Solo que cuando a gente observa la saliva, ella es turbia, ella es espesa, ella es más viscosa que el agua. Entonces, mesmo tendo partículas muito pequenas dentro, como ela se comporta, ou como a gente consegue ver que ela se comporta? Como coloides. É assim que a gente enxerga. E queriendo ou não, doutores, o plasma sanguíneo, a parte líquida da sangre, ela vai se comportar como coloide. O plasma sanguíneo se comporta como coloide. Até mesmo, doutores, porque vocês já viram possivelmente no livro, na internet, em algum lugar, quando a gente faz o teste de hematócrito e a gente consegue separar a parte de células e a parte de líquido, na parte vermelha ficou tudo trabalho, células,
glóbulo rojo, en fin. El líquido que ficou para cima, ¿es un líquido transparente, blanco, translúcido? No. Ele é meio amarelado. E por que ele é meio amarelado? Porque de novo ele é meio turbio. Ou seja, de novo ele está se comportando como o quê? Como coloide, mesmo que ele tenha pequenas partículas. ¿Se entiende esto, doutores? Por eso dejando bien claro, y ahora concluyendo y fechando. Líquido plasma sanguíneo, lembre-se que siempre se comporta como coloides. Só que quando a gente mistura a parte líquida, plasma, com as células, aí é quando já estamos falando de quê? De sangue total, completo, líquido e celular, tudo junto. Aí as coisas mudam. Porque a parte celular são estruturas bem mais pesadas, bem mais grandes. E aí esta sangre já se comporta como uma suspensão. ¿Está bien? Entonces, dejando bien claro, não, de jeito nenhum el plasma dá para considerar que é uma solução verdadeira, nunca, porque senão ele tem que ser transparente, ele tem que ser super fluido e tem que ter a viscosidade da água, e ele não tem, aliás, é mais do que o dobro, por isso, tener em consideração. E justamente, doutores, a gente observa muito que aqui também, doutores, quando falamos de soluções, de mistura de soluto e de solvente, vemos como a viscosidade pode ir mudando, e muda, e varia. E nesse sentido, doutores, qual era o conceito de viscosidade que a gente tinha falado? Resistência do fluido. Capacidade ou propriedade de um fluido ou de um líquido de se opor a quê? Ao movimento. Capacidade ou propriedade de líquido ou fluido de oponer-se ao movimento. Moral da história é basicamente a propriedade que tem o fluido para ficar quieto. Quanto mais viscoso, mais consegue ficar quieto, melhor. Quanto menos ele tem essa capacidade, pequeno movimento e ele vai embora. Água. Está vendo? Lembrando que, de novo, o que falamos agora há pouco. Qual é o único componente que realmente tem viscosidade? 1. Água pura, 4 graus Celsius, 1 atm de pressão atmosférica. Tá bom? Plasma sanguíneo ou líquido sanguíneo, aproximadamente quanto? Plasma de meio. Quanto? 3. Não, 3 é o sangue. 3,5 já é o sangue completo. E 1,5 é o plasma. De 2 a 2,2 mais ou menos, esse é plasma. 1,5. Físico foi 3 e 1,5. Plasma são 2,2. De 2 a 2,2. Esse aí está no livrinho pequeno. No verdinho. Ah, porque no diário eu acho que fala. No, ese no está en el gaito. Esta cantidad no está en el gaito, ese es el pequeñinho. Sí, se pueden mirar justamente luego, doctores, ese en el mico. Ahora sí, obrigado. Plasma 2,5. De 2 a 2,2 y ya la sangre aproximadamente 3,5. ¿Cómo? Qual seria a unidade? Doctores, siempre recordando que esto es una unidad internacional que mide masa primeramente porque esto está relacionado y también un poco de volumen, solo que aquí entra también un poco de la aceleración. Por eso esto lleva otro nombre internacional, pero lo importante aquí es recordarse de los valores. Si miran el Guyton mismo también, el Guyton, ¿qué dice? Gaito, você fala unidade? ¿En qué unidad tienes? De pressão. No, milímetro de mercurio en presión. Miren un poco hoy y van a darse cuenta que en varias partes dimensionan. Pues nosotros utilizamos numéricamente. O si no se usa mucho, doctores, el W. Ah, no, el W también es para viscosidad.
porque directamente es comparación. Cuando se vayan a comprar óleo, van a comprar aceite, 15 W40. Ese es el principal y el internacionalmente utilizado. ¿Está bien? Porque es comparación con el water. 15, ¿qué significa? 15 W, ¿qué significa? 15 veces da agua. 40 W, 40 veces da water. ¿Está bien? Es por comparación directa. Muy bien. Doutores, 40 é o quê? se fosse 40 W, seria 40 vezes W. Se fosse 5 W, 5 vezes água. Se fosse 15 W, 15 vezes água. É uma comparação direta. É a mesma coisa que a medida, el metro. El metro se está